Meus irmãos, eu quero começar a mensagem hoje com essa introdução. Nós vamos falar hoje sobre santidade prática, mas eu quero começar com essa introdução, uma experiência pessoal minha. Era jovem, solteiro, estava andando no deserto. Eu tinha feito uma aliança com Deus. E quando se faz uma aliança com Deus, a gente é provado e tem que esperar. E muitas vezes nessa caminhada da prova a gente erra, falha, porque a gente às vezes não entende, até por imaturidade, todo o processo de Deus para a nossa vida. E era um sábado. Tinha um culto na Igreja Batista da Floresta, com um tema que eu não lembro mais. E nem a mensagem eu lembro também. E naquele dia, eu disse assim, vou lá, porque hoje eu vou encontrar minha escolhida lá, minha namorada. Nem mosquito olhou para mim lá. Nem mosquito, nem pernilongo, ninguém olhou para mim. Eu me senti o cara mais horroroso do mundo. Para baixo. Saí dali com a autoestima. Não tinha medida para ela, estava colada, bem baixo mesmo. Desci a rua Ponte Nova na Floresta, quem conhece ali aquela região. Não tinha Cristiano Machado ainda. E comecei a descer a Jacuí a pé para ir para o bairro São Paulo, onde eu morava. Até que eu entrei no altar do Senhor. No meio do caminho eu parei, o que eu estou fazendo? Parei num ponto de ônibus, esperei o ônibus para vir embora para casa. Por que eu estou contando isso? Eu não deveria nem estar lá naquela igreja naquele dia, porque eu não fui com um propósito ao qual Deus queria que eu estivesse ali. Por isso que eu não guardei a mensagem, não ouvi a mensagem. E muitas vezes, a gente entra dentro da igreja, como eu entrei naquele dia, querendo algo próprio, uma satisfação pessoal da nossa vida. E não abrimos o nosso coração e falamos para Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para me ensinar aqui hoje? O que o Senhor tem para me humilhar aqui hoje? O que o Senhor quer? Talvez se eu tivesse feito isso, meus irmãos, Deus teria falado comigo, pelo menos assim, espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Né? Então, às vezes, a gente tem boas intenções em formas erradas. Então, eu estou te dizendo, já para te despertar nessa noite aqui, de que você abra a sua mente, abra o seu coração, ouça a palavra de Deus, e não tome nada de especial do que eu colocar aqui, se for o caso, o pastor está falando para mim, porque ele me conhece, eu te conheço sim, mas quem te conhece mesmo é Deus. Quem me conhece é Deus. Quem sabe do que eu preciso, do que eu não preciso, é Deus. Ele que esquadrinha o nosso coração, não é? Então, estou introduzindo com essa experiência para você não se dispersar. E não dizer assim, eu não entendi, não ouvi o que foi pregado. Entendeu? Então assim, você está com a sua mente, o seu coração totalmente agora conectado com Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós vamos ler um texto em Hebreus 12, do versículo 1. Aliás, é o capítulo praticamente todo. Renato vai colocar aí, e eu quero que vocês leiam comigo. Alguns textos vocês vão ler comigo, que eu acho importante que nós leiamos junto esses textos.
e que você preste bem atenção. Então vamos falar sobre santidade prática. Nós vamos falar hoje 3 tópicos. São 9 a 12 tópicos, mas eu não vou falar tudo hoje, que não tem como a gente falar. Nós vamos ler Hebreus capítulo 12. Do versículo 12, irmão Renato, eu esqueci de passar para você aí, até o final do 12. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Os irmãos vão poder acompanhar aqui, ó. O irmão Renato vai colocar aqui, ó. Aqui, irmãos, ó. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura? Vamos ficar de pé. Portanto, vamos lá? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Acabou? Acabou, não? E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. O sonido da trombeta, e as vozes das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoado, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muitos menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado,
Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Repetimos, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ó Espírito Santo, traz-nos a graça agora. Ore canta la macere de canta laia. Ele canta la sedecaia. Ore canta la baixeira anda. Ore ala salamanas te caia sure cai. Ore canta la cheire bari sere de cai. Ore alas camanaie ser canda baixoa. Ore ala cheia canta la baixar. Ore canta la manaia. Aleluia. Aleluia. Oh, que a glória do Senhor enche este lugar. Que a glória do Senhor enche a sua vida. Alabashure canta lá. Ale canta alabashure de canta la manaia. Aleluia. Aleluia. Oh, oh, aleluia. Nosso versículo central aqui nessa mensagem é o 14 do Hebreus 12, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? É renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano. É renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano. A partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então a santidade é isso. É um contraste em relação às coisas do mundo, do pecado, passando por um filtro que é Deus, porque Deus é Deus, Ele é santo, a Bíblia diz que Ele é santo, né? Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Por que precisamos de santidade? Por que precisamos de santidade? Para sermos santos, puros, separados, porque Deus é santo. É a primeira coisa porque precisamos de santidade. Porque Deus é santo. Ele fala em 1 Pedro 1,16. Renato vai ir colocando aqui, você vai visualizando, né? Porque Deus é santo. Como que nós vamos aproximar de um Deus santo e nós não sejamos santos? Leiamos. Porquanto está escrito: isso aqui é um imperativo, não é uma alternativa, certo? Não tem como negociar. Senhor, mais ou menos. Senhor, só um pouquinho. Quando você entra no chuveiro para tomar banho, você pode ter a faculdade de não lavar a cabeça, e às vezes nem pode, em algum momento, não é verdade? Então às vezes tem uma touca de proteção, mas por que você não lavou a cabeça, você não lava o rosto? Você não lava o pescoço, né? Você não lava todo o seu corpo? Você já deve ter acontecido com você alguma vez. Você está tomando banho e de repente, quando você vai enxugar, você passa a toalha num lugar lá e fala: ai, 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 ai. Não lavei.
não está limpo. Não tem alternativa. Não tem negociação. Né? É isso que está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Né? Então, por que precisamos ser santos? Porque Deus é santo, e dele parte todas as nossas coisas e todas as nossas necessidades. Não é? Tiago, capítulo 4, versículo 8, olha o que Tiago diz. Chegai a Deus e chegará a vós. Como, irmãos, nós vamos chegar a Deus com as nossas vestes sujas? Lá no livro de Ageu nós encontramos uma visão do sumo sacerdote que estava com suas vestes sujas, dando legalidade ao seu inimigo, e veio antes e trocou as vestes do sumo sacerdote Josué. Está vendo? Então, ele é santo, então nós precisamos. Por que ser santo? Porque a santidade nos aproxima de Deus, de sua essência. Deus é luz, e nós nos tornaremos luz para esse mundo. Mateus 5,14. Como que eu posso ser luz? A luz. Tem luz aqui dentro, irmãos? Estou perguntando logo. Sim ou não? Sim. Estamos vendo através dela? Sim. Então, o que significa luz na nossa vida? Sermos luz. As pessoas não veem através de nós. É isso que eu estou falando. Entendeu? A luz nos dá a capacidade de visão. Estou vendo vidro lá, com a mão no bolso lá, né, para que o dinheiro não caia aqui no passeio. Né? Essa pratinha. A luz nos dá essa condição. Então, as pessoas olhando para nós, ela vai ver isso. O que está escrito? Vós sois? Não se pode esconder uma cidade edificando sobre um monte. Nós não podemos não ser luz estando em Deus. Se estamos nele, se estamos em Cristo, vamos ver isso na frente, somos luz. Vós sois a luz deste mundo, não é? Então, o que é, na verdade, a santidade na prática? 1 Pedro 1,15. O que é santidade na prática? Mas então, começando aquele que nos chamou, nós também temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Olha só, você já está entendendo ali? Olha só, ser santo em toda maneira de viver. Então há um processo aí, há um caminho aí. A santidade não é apenas teoria, ter conhecimento que eu tenho que ser santo, não, da maneira de viver, né? Então o que significa isso? Começamos a ver então, é o hábito de ter a mesma mente de Deus, pensar igual a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Estamos aí? Ora, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo.
Nós temos a mente de Cristo. Daqui a pouco nós vamos saber lá na frente a mente de Cristo, né? Nós temos a mente de Cristo. Então, é o hábito de ter a mesma mente de Deus. Cristo tem a mente de Deus? Nós vamos provar isso na frente. Então, conhecendo Deus pela Escritura, pelas experiências pessoais com Ele, nós vamos ter a mente de Deus, conhecendo Deus pela Escritura e tendo experiência pessoais com Deus. Isso vai nos caminhar para o processo de santidade. Criar o hábito de concordar com os juízos de Deus. Às vezes questionamos Deus, às vezes as pessoas questionam Deus, né? Ah, não, eu não concordo com isso, não. Eu não concordo com isso na Bíblia, eu não concordo. Não! Ou nós concordamos se cremos, ou não. Então não tem de que falar de santidade, de presença de Deus, se nós não concordamos. Uma certa vez, uma mulher me procurou, quando eu tinha um escritório na rua Rio de Janeiro, e ela falou: eu vim aqui, doutor, que alguém me indicou, meu marido me largou, e ainda continua me atormentando, ele quer divorciar, mas continua me atormentando, sempre teve outras mulheres, pintou aquele quadro que você já conhece, eu não preciso dizer ele. E ela estava com muita ira, com muita raiva, odiando ele para a morte. Então eu gostaria de saber: o senhor pega o meu processo? Eu falei: pega com uma condição. Ela falou: qual? Você perdoar o seu marido. Pronto, ela quase me bateu, né? Só não teve coragem, mas quase. Eu não vou fazer isso, não, eu não vou voltar para ele. Ele falou, estendeu para ele. Eu não estou dizendo para você voltar para ele, estou falando de perdão. Eu estou falando de perdão. É isso que eu estou falando, não de voltar. O Senhor perdoou Adão e Eva? Sim ou não? Eu também acho que sim. Não há explícito lá não, mas perdoou sim, que continuou cuidando dele. O Senhor permitiu que eles voltassem lá para o jardim? Né? Perdão, às vezes não significa estender um tapete para a pessoa, não é? Para a pessoa continuar pensando em você e tal, etc, etc. Mas tem que perdoar. Essa é a mente de Deus. O santo vai ter a mente de Deus. Então ele tem, ele deve. Ainda que ele não consegue, ele vai orar, ele vai buscar em Deus, ele vai pedir a Deus, e Deus vai perdoar. Irmãos, é interessante o que eu estou dizendo aqui. Quando o Senhor estava para destruir o Sodoma e Gomorra, Abraão falou assim: Senhor, se tiver lá 50 justos lá, você vai? Não. Se tiver 20, não. 10, não. 5, não. Deus estava pronto a perdoar. Então, criar o hábito de concordar com o juiz de Deus, concordando com aquilo que ele concorda e abominando aquilo que ele abomina. Quantas vezes nós estamos aceitando o que Deus abomina? Quantas vezes? Tem gente que não fuma, mas mente. Tem gente que não se embebeda, mas é fofoqueiro. Tem alguma diferença aí? Tem gente que não adultera, mas é mentiroso. Trapaceia,
porque vai fazer, e aí, eternamente de Deus? Não é. Não é. Não eternamente de Deus. Então, amando aquilo que Ele ama, medindo tudo quanto há neste mundo, na verdade não medindo, né? Mas medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão da sua palavra. Então, há coisas que vão vir diante de nós. Aí o que a palavra diz? Eu devo? Eu posso? O apóstolo Paulo fala algo interessante. Todas as coisas me são, mas nem tudo. Todas as coisas me são, mas nem tudo. Eu posso mentir, mas não convém. Eu posso trair minha esposa, mas não convém, ou esposo. Eu posso beber, está no meu querer, mas não convém, porque eu vou pegar o padrão que é a palavra de Deus. Eu vou medir o que Cristo faria no meu lugar. Eu estou com 68 anos, a hora está com 73. Esses dias eu estava lendo na palavra, comparando as nossas vidas, né? Quando fala assim que a beleza é como uma flor, como uma erva do campo. Ela cresce e depois ela murcha. Aquela beleza aí encantadora, assim, aparência, tá? Não é interior, não. Interior. Essa é a coisa mais bonita que nós temos, a beleza interior. Porque o mundo tem um padrão de beleza, por isso que eu estou falando isso. Tá certo? Né? Existe gente feia para quem não ama. Amém? Amém? Existe gente feia para quem não ama. É ou não é? Não é verdade? A igreja escolheu o Fernando e agora apaixonado com ele. Outra pessoa está assim, ela podia ter escolhido algo melhor. Ela vai dizer bem, meus amigos. Na verdade, o amor vê beleza muito mais além daquilo que os outros imaginam. Não é? Muito mais além. É interessante. Às vezes você vê, por exemplo, você já reparou o que eu estou dizendo aqui? Só para você se situar. Já viu uns cachorrinhos? Tem uns cachorrinhos que é feio, não é? Mas tem gente que vai fazer um cachorrinho feio. Só existe feiura para aquilo que nós não aprendemos a amar. Não é? Ser santo. Nós estamos falando sobre o hábito de ter a mesma mente de Deus. Ser santo é concordar com Deus em tudo. Ser santo é concordar com Deus em tudo. Gente, não é simplesmente uma faculdade, nisso eu concordo, naquilo eu concordo, em tudo, em tudo. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Olha que coisa linda, né? Por quê? Veja bem, eu tenho a mente de Cristo e Cristo concordava com Deus, então eu também vou concordar com Deus. A segunda coisa, a primeira coisa que falamos, que a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus, né? Santidade na prática é isso. A segunda coisa, vamos falar só para esse tópico hoje. A santidade é se esforçar para evitar todo pecado conhecido à luz da palavra de Deus. Então, todo pecado que se manifestar, né, eu vou me esforçar para evitar. O que eu quero que a igreja
hoje já começa a entender o que eu tenho entendido também, o que a palavra diz, que o fato de santificarmos, de ser santo, não é um processo final da nossa vida aqui na terra, não. Ele é progressivo. Eu vou me esforçar a cada dia para ser santo, para ser igual a Deus. Nós temos filhos e nós lutamos para que os nossos filhos tenham as nossas características de conduta de vida, sim ou não? Sim. Mas muitas vezes há desvio, é ou não é? E a gente fica chateado, aborrecido, angustiado, vontade de pegar uma correia e pá! De arrancar a orelha. Força de expressão, claro, ninguém vai arrancar a orelha, né? Alguém que ouvia aí no vídeo vai falar assim, o cara vai arrancar a orelha, ele é Pedro, né? Corta a orelha dos outros, né? No bom sentido. A gente se coloca dentro dessa coisa, a gente fica angustiado com certos comportamentos dos nossos filhos. Quantos de vocês que estão sendo seus filhos aqui na igreja e estão chateados por isso, né? E gostaria que ele estivesse aqui e que estivesse ouvindo essa mensagem, entendendo essa mensagem? E como que é o coração de Deus? Como que é o coração de Deus nesse sentido? Em relação aos nossos atos, que muitas vezes nós deixamos de fazer. Então, evitar todo o pecado conhecido. Hebreus 8, 10. Por favor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Por a lei no coração, a palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu. É a palavra de Deus, o próprio Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. É ela que vai nos dizer, foge do pecado, né? Então a santidade é esforçar para evitar todo o pecado conhecido à luz da palavra de Deus. É ter uma inclinação mental para Deus. Eu vou pensar sempre nas coisas de Deus. Tito 1,15, por favor. Todas, mas nada é puro para os que contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento é consciência que estão contaminados. Há uma diferença, tem uma inclinação mental para Deus, porque essa inclinação é mental para a carne. Irmãos, eu vou só dar um parênteses aqui. Irmão Júlio, se você quiser pôr uma cadeira e levantar o seu pé nela, levanta, você ficar mais confortável. Viu? Só para os irmãos não assustar quando ele fizer isso. Entendeu, irmãos? É inclinação mental para Deus. É isso. O que vive na carne, ele não vai conseguir ter isso. Pega a outra, irmã Cleusa, que é mais fácil, essa outra aí. Essa, isso, essa. Então, irmãos, a gente da frente vê muita coisa, né? Eu sei que o Diácono ajuda demais, mas daqui eu vejo mais do que eles em certas coisas, né? Isso é normal, tá? E abrir o parênteses da mensagem para isso é bom. Isso é santidade também, cuidado, né? Nós vamos ver isso. Então, ter uma inclinação mental para Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu? A inclinação da carne é para a morte, a inclinação para Deus é espírito e é vida, não é? Vamos caminhar. Opa. O desejo no íntimo de cumprir a sua vontade. O desejo de no íntimo cumprir a sua vontade.
vontade. A santidade é se esforçar para evitar o pecado conhecido da Bíblia. Então, o desejo do íntimo, eu quero me livrar, o Senhor vai me ajudar. Está entendendo o que eu estou falando, igreja? O pecado está ao nosso redor, nos assediando e tentando nos tirar a veste de santidade. Uma das coisas, irmãos, que se faz com o escravo é tirar a dignidade dele e o brilho do escravo. É cortar-lhe os alimentos, é cortar-lhe o conforto, é de cortar o luxo, não é? Está ali e pôr ele dentro de uma necessidade que ele fica até satisfeito com aquele pouquinho que está dando ali. E o pecado, ele escraviza as nossas vidas de uma maneira terrível, né? Então, o desejo do íntimo de cumprir a vontade de Deus. Olha o que o salmista disse lá no Salmo 119, do versículo 97 ao 104. Salmo 119, verso 97. Vamos de novo, peraí, vamos junto. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Tendo mais do que os antigos. Volta. Porque guardo os teus preceitos. Continua. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Há um versículo que diz assim: que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam... Não sabe ela? Não, então fica sem saber. Sejam sempre agradáveis a ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, que as palavras... Você não é crente antigo, então você não conhece. Né? Então, irmãos, continuemos aqui sobre a santidade a se esforçar para evitar o pecado. É temor de desagradar ao Senhor do que desagradar ao mundo. Gente, comece a enfrentar as questões lá fora. Diga não. Entendeu? Aos homens, mulheres que estão aqui casados, solteiros, seja como é que for, na área sexual. Diga não. Na área da corrupção, diga não. Na área da mentira, diga não para o mundo. Ainda que você perca, mas você está ganhando com Deus. Entendeu? Às vezes a gente fala assim: mas eu precisava tanto disso. O teu Deus, o nosso Deus proverá. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus jamais vai desamparar o justo, aquele que nele espera, aquele que nele confia, aquele que nele nega as coisas desse mundo. Não ameis este mundo e nem as coisas que nele há, diz a palavra do Senhor. Então, temor de desagradar ao Senhor do que agradar ao mundo. Eu vou querer agradar ao mundo? Não, eu vou agradar ao Senhor. Olha Romanos 7, 22, o que diz. Porque
segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo, se você ler o contexto disso, ele vai falando da guerra que ele tem, a luta que ele tem. Vale a pena você ler o resto desses versículos depois, sabe? O homem interior, ele se fortalece. Agora o Salmo 119, 128. Salmo 119, 128. Por isso, estimo todos os seus preceitos, acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda. Essa é a vereda certa. Entendeu o trocadilho? Essa é a vereda certa. Odeio toda, a falsa vereda. Rejeite aquilo que não é de Deus. Diga não. O certo é certo, o errado é errado. Hoje, o mundo quer que nós aceitamos o errado, porque a única instituição que ainda combate com a corrupção neste mundo, com o pecado, é a verdadeira igreja de Jesus. E o diabo quer anular essa igreja. E nós não devemos concordar. Mas se nós cedermos, iremos concordar. Se os pastores parar de pregar, ou qualquer outra pessoa, líder, parar de pregar contra o pecado, deixar de repreender as pessoas em seus erros, claro, com amor, então a igreja fracassará. O inimigo avançará. Lembra quando Jesus, naquela palavra do joio e do trigo, que foi semeado o trigo e o joio, não é verdade? E aí quando foram lá, ele falou: Senhor, alguém jogou o joio aí. Ele falou: deixa crescer. Não arranca, porque senão você vai arrancar o trigo. O que significa isso, meus irmãos e queridos e amados? Às vezes dentro da igreja, muitas pessoas, elas mostrarão quem elas são à luz da palavra. Na hora que começar a vir com o crescimento da palavra, muitos vão fugir. Há muitos que não gostam de um culto de oração, porque é cansativo. Pode ser sim, mas é abençoado, como foi ontem, né, irmão Zé Geraldo? Antes de ontem, como foi abençoado. Irmão Zé Geraldo, coitado, traiu a graça. Tem alguém que vai falar? Não. Então tá bom, deixa comigo. Depois que eu falei, a graça falou: agora é hora de eu pregar, para estar na hora de ir embora. Brincadeira, né? Mas como foi tremendo na sexta-feira a palavra que Deus nos trouxe aqui. Entendeu? Então a igreja não pode fracassar. Você não pode fracassar. É isso que o inimigo quer. As pessoas estão sem direção, suicidando, sabe? Não sabendo o que faz, famílias esparceladas, pessoas fracas, pessoas sendo dominadas pelo pecado, e a igreja que luta contra isso. Há pastores que estão fracassando porque querem as igrejas cheias, querem as pessoas dizimando, querem as pessoas ofertando, e eles estão vivendo no seu conforto. É uma maneira que o inimigo usa para que a pessoa não grite. Chama-se cala a boca, né? Vou dar um cala a boca para fulano, para ele não denunciar, não fazer nada. Então tá, a igreja está com muita gente, as coisas estão acontecendo, mas olha, Jesus falou que larga é a porta da perdição. Larga é a porta da perdição, estreito o caminho da salvação, e poucos passarão por ele, porque poucos querem orar, poucos querem jejuar, poucos querem servir, mas muitos querem viver como querem viver, né? Então, temor desagradar o Senhor do que desagradar ao mundo, não é? Isto é a santidade se esforçando. Último tópico: esforçar a cada dia para ser semelhante ao Senhor Jesus.
O apóstolo Paulo chegou a um nível tão profundo quanto a isso, quanto a sua santidade, que ele disse aos seus discípulos: sede meus imitadores. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está aqui? Um homem chegou, eu estou apontando só para mostrar, né? Para evidenciar, já vi pelos olhos da fé. Se um homem comum e que perseguiu tantos cristãos teve essa mudança e abraçou a santidade diante do Senhor, por que não podemos? Não é? Sede santo é o que nós precisamos. E ser o imitador de Cristo Jesus. Em Cristo, vamos ter a força diária e a paz para vivermos cada dia, esforçando para termos a mesma mentalidade que em Cristo havia. Em Cristo, vamos ter a força diária e a paz para vivermos cada dia esforçando para ser igual a Ele, ter a mesma mentalidade dele. Romanos 8, 29. Porque os que tantos conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que Paulo está falando, Deus falou. Sermos a imagem de Cristo. Esse mesmo Paulo fala lá em 1 Coríntios que nós somos o que do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Que Ele habita em nós. Que Ele habita em nós. Olha só que coisa maravilhosa. Então, se é assim, vamos ver que à frente Jesus fala que Ele e o Pai é um. O Espírito Santo também é um. É a Trindade. Agindo a favor de aperfeiçoamento da santidade na vida do ser humano. O Espírito Santo está ali. Jesus, vamos ver qual era a mente de Jesus, se nós vamos ter a mente dele. Jesus tolerava e perdoava, sim ou não? Ele não fez isso com a mulher samaritana e a adúltera. Jesus concordou, tolerou o pecado? Não. Mas ele tolerou o pecado. Você tem que ter isso em mente. Deus não vai nunca incentivar e tolerar o pecado que nós cometemos. Nunca Ele vai fazer isso. Nunca. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado destitui, tira, separa. Mas em Cristo Jesus há a reconciliação. Então Deus ama o pecador, não o pecado. Deus não ama as loucuras que nós fazemos e que nos impede de ter uma santidade diante dele. Deus não ama isso. E Ele sabe o que no nosso culto nós fazemos, quando ninguém está vendo, o que pensamos, porque Ele esquadrinha a nossa mente. Ele sabe. Então não tenho por que achar que está tudo bem, quando não está bem. É por isso que o filho pródigo disse: Pai, pequei contra quem? Contra ti, já não sou o quê? O pecado nos torna indigno ou não digno.
Senhor, me dá uma chance. Então Jesus tolerava e perdoava. Nós temos que ter essa mente de perdão. Quantas vezes nós não sabemos tolerar e perdoar as pessoas? Quantas vezes nós somos taxativos? Eu gosto de lembrar, quando eu falo disso, da Alice no País das Maravilhas. Sabe qual a parte que eu lembro? Quem acha qual a parte que eu lembro? Daquela rainha. Estou sem microfone. Acabou aqui. Pausa da mensagem. Depois de andar perdido. O que aquela rainha no País da Alice da Maravilha falava em relação a Alice? Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Não é? Corta-lhe a cabeça! Jesus não era assim, não é? Jesus era altruísta. Sabe o que é ser altruísta? É o contrário de... Vamos aprender aí, palavras tão velho, mas não. Qual que é o contrário de altruísta? É egoísta, né? Altruísta é uma pessoa que se dedica a ajudar os outros. Ele não multiplicou os pães lá? Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 34. Olha só, vamos lá na passagem, só para a gente fixar. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinha feito como que tinha ensinado. E ele disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousa um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os a partir, e muitos os que conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos passar aqui, Renato. E lá na frente Jesus fala assim: dá-lhes vós mesmo de comer. Olha a mente de Cristo. Tolerava, perdoava, altruísta. Isto são evidências. Não quer dizer que em si tudo é isso não, mas de pessoas que santificam. Nós precisamos ser semelhante em Cristo, em andar em amor, como Ele nos amou. João capítulo 8, versículo 10 ao versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhes Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Muito bem. Ter uma atitude humilde e despretensiosa. Humildade é o contrário de arrogância. O pecado nos faz ser arrogante.
Quando erramos, às vezes nós queremos justificar os nossos erros. Quando eu citei o filho pródigo aqui, trago ele de novo. Ele me chegou: pai, olha, você sabe que eu fui porque eu precisava de ir, que eu queria, eu tinha que ter essa experiência, e foi legal e tal, só que eu apliquei meu dinheiro errado, sabe como é que é? Fiquei sem dinheiro, estou aqui. Não, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Reconheçamos as nossas fraquezas para nos santificar. Reconheçamos que somos fracos. Reconheçamos que não conseguimos ir sozinhos. Reconheçamos que estamos errados. Reconheçamos que o que praticamos é errado e que precisamos ser ajudados. Ter a atitude humilde de Cristo. Irmãos, nós somos pecadores, sim ou não? Somos pecadores santos, lutando-se para santificar todos os dias. Por isso o apóstolo Paulo fala: eu esmurro meu corpo todos os dias. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço, porque o pecado está ali, irmãos. O pecado está ali. Ter atitude de humildade e despretensiosa, ser manso. Jesus tinha muito amor pelos pecadores, muito. Vamos lá em Mateus 11, 28 e 29, esse texto. E aconteceu, não, desculpa, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque ele fala, no outro versículo, que ele é manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus mantinha-se firme na oração, de forma constante, não se misturava com os infiéis, deixando-se levar por suas hipócritas doutrinas. Jesus era um homem de orar. Os fariseus também oravam, outros oravam. Jesus censurou a oração deles e a forma que eles faziam. Mas Jesus falou: tome cuidado com o fermento dos fariseus. Lucas 12, 1. Toma cuidado com os fermentos dos fariseus. Então nós temos que ter cuidado com aquelas doutrinas que vão nos tirar da presença do Senhor e da santidade com Ele. Coloca aqui, Renato, por favor, 2 Coríntios 6, 14 a 18. 2 Coríntios: não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus, somos nós, com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, irmãos, isso é ter a mente de Cristo, do que nós falamos. Isso é santidade para a prática. Então, se andarmos igual a Cristo, fazendo o que Ele ensinou, evitaremos muitos pecados que cometemos. E seremos igual a Deus, nos santificando a cada dia. A cada dia. Vamos ler João 10, 30. João 10, versículo 30. Eu e o Pai? Eu e o Pai? Então, se temos a mente de Cristo, teremos a mente de Deus, porque Ele e o Pai são um, né? Jesus disse
lá em João 17, não está aí não, nem aqui escrito, ele falou assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Agora João capítulo 14, versículo 8 ou 14, para nós encerrarmos aqui. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tu, quando pedires em meu nome, e tudo que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. A santificação, irmãos, vão nos trazer felicidade, alegria, paz e gozo, que muitas vezes nós procuramos de forma errada. Nessa noite, se você ouviu e entendeu essa palavra, eu te convoco e te incentivo a começar a renunciar o pecado em sua vida. Preste atenção aqui, converse com ninguém não, por favor. Desculpa a minha descrição, mas é porque eu fiz a cirurgia de catarata, eu estou enxergando demais. Isso é para não deixar o diabo roubar de você o que eu estou falando, que agora é sério, sério mesmo. Nem pernilongo da dengue tem direito de voar aqui agora, nem chikungunya, nem diabunha, nada. Comece a renunciar ao pecado em sua vida, que seja ele pequeno ou maior. Mas isso está na minha carne. Você sabe o que é uma cirurgia evasiva? Quem sabe? É aquela que você corta, que você abre, não é isso? Aquela que danifica. E a menos invasiva, às vezes é um corte pequenininho, né? É laparoscopia que chama, né? Vai lá, enfia e tal, vai. O Senhor, quando nós confessamos a Ele o que somos, e Ele já sabe, porque o médico, para poder dizer o que está nos fazendo mal, ele precisa de exames, exame de sangue, às vezes um raio-x, ou uma ressonância, ou coisas assim, semelhantes, não é verdade? Aí ele vai dizer, não, é isso, e ele vai dar o diagnóstico certo. A Bíblia diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então ele olha para o André e fala: André, eu sei dentro de você o que tem. Oh Senhor, é verdade. Mas eu estou em tanto conflito, Senhor. Eu não estou conseguindo chegar a um nível de santidade. Eu não estou conseguindo vencer essa fraqueza. André, confia em mim. Confia em mim, André. É eu que te chamo. É eu que te fortaleço. É eu que cuido de ti, André. André, eu sei quem é você. Você precisa saber, André, quem sou eu. Entendeu, irmãos? Às vezes a gente não sabe quem é Deus. Sabe por quê?
Porque às vezes achamos e sabemos quem é o outro, quem é o pastor Carlos, quem é fulano. Quando eu disse para um irmão, conversando comigo na minha casa, você não me conhece. Estou vendo que você não me conhece. Por isso você pensa algumas coisas assim. O profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A santidade vai nos levar, junto com oração, junto com jejum, junto com a leitura da palavra, a aproximar e a ter intimidade com Deus. Então nós vamos conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós diremos algo que um homem de Deus disse: posso todas as coisas? Posso todas as coisas? Então não importa o que está ao meu redor tentando me assediar, tentando me amarrar e dizendo: não, você é assim, é assim que você nasceu, que você viveu e que colocar na sua cabeça. Não, eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou. Pela minha condição de vida, pelo que eu nasci, já falei muitas vezes para você, talvez era para mim ser um bandido, um rejeitado, por mim ser um qualquer um, mas não, Deus falou: eu sei o que você será, o que eu quero de você, e eu conheci essa vontade de Deus para a minha vida, e eu não a troco de forma alguma, e por isso eu quero santificar diante de meu Deus. E eu convido vocês, igreja, através dessa aventura da palavra, na caminhada, quantos versículos nós lemos, eu não falei nada de mim mesmo aqui nessa noite, eu fui na palavra, mas quero chamar você, igreja, você que está em casa ouvindo, você que ouvirá essa mensagem, renuncia ao pecado, porque chegou a hora, o momento de nos santificarmos e vermos a ação de Deus na nossa vida. Quer ver seu pai, quer ver sua mãe salva, quer ver cura, quer ver libertação, quer ver as coisas andando, você quer ser liberto, é hora de renunciar ao pecado em sua totalidade. Limpa a sua casa, santifica a sua casa, vai lá, tira aquelas garrafas de bebida, fala para o seu marido, fala para a sua esposa: isso aqui não é de Deus, tira isso da sua casa, limpa a sua casa, limpa de outras coisas de pornografia, vai lá, bloqueia os canais que você tem que bloquear, vai no seu celular, limpa ele, limpa do seu filho, santifica, para que Deus possa fazer proeza no nosso caminho. Sabe, irmãos, eu estou crendo no novo tempo, por isso estou pregando isso. E quem deu coragem ao Senhor, não porque antes eu pensava que não deveria pregar, porque perderia você. Eu prefiro perder você na sinceridade do que ficar com você na imundície. Você é bem-vindo neste lugar, mas quero te ajudar a santificar. Sabe, irmãos, quando eu chego na cozinha e vejo vasilha suja, me incomoda. Eu tenho que lavar. Eu gosto de ver a cozinha limpa. Eu acho que é um senso de santificação. Não é? É um senso de santificação. Eu gosto do chão que dá para passar a língua nele. Limpo. Se nós dermos um cheiro um no outro aí, principalmente as mulheres, não é porque eu estou falando de questão sexual, não, por favor, porque as mulheres são diferentes nisso, você vai sentir um cheirinho de um perfume, né? De alguma coisa, não é verdade? Deixa eu ver o meu aqui, não dá tal desodorante que está vencido, não.
o bom cheiro, o perfume suave. Entendeu? E Deus quer nos cheirar. Ele quer nos cheirar. Não é? Durante muitos anos, eu convivi, quando morava no Gorete, com um homem bêbado, cachaceiro, e que gostava demais de mim. Aí pior ainda. Ah, pastor, mas pior. Porque gosta de você, te ouve, não te agride, mas quer te abraçar, e aquele bafo de cachaça. Sabe? Vem jogar dominó comigo, era o marido da minha cunhada. Mas eu tive tolerância e amor. E um dia, ele, Carlinhos, vem jogar um dominó comigo. Ele não estava bêbado. Ele falou assim: a partir de agora eu parei de beber por causa de você. Irmão do Ju, aqui da nossa igreja, já faleceu ele. Ano passado ele faleceu. É tão bom e agradável ver o bom perfume. E Deus quer sentir esse bom perfume de nós. Talvez tenhamos exalado o perfume da raiva, do ódio, da incompreensão, da indiferença, falta de amor, do pecado em si. Então é a hora de exalarmos um bom perfume. Então escolha o que você quer: continuar com o pecado ou santificar. A escolha é sua, viu? A escolha é sua. A escolha é nossa. Escolha o que você quer. O que você escolher, Deus vai deixar, porque Deus não força ninguém. Que Deus abençoe a todos nós.